Sabe, um disparo de arma de fogo, ele nunca é o fim da história. Na verdade, é bem o contrário, é só o começo. Pensa que cada ferida é tipo uma cena de crime em miniatura, sabe? Cheia de pistas. Só que para ler essas pistas, a gente precisa conhecer a linguagem delas. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos aprender a decodificar essa linguagem. Então, fica a pergunta, né? O que é que uma lesão por arma de fogo revela de verdade? Olha, é muito mais do que a gente costuma pensar. A gente está falando de coisas como a distância do tiro, talvez o tipo de arma, a posição da vítima. É uma narrativa inteira, sabe? Escrita naqueles vestígios que o disparo deixa. Bora começar a desvendar essa história. Dá uma olhada nisso aqui. A diferença é gritante. De um lado, um tiro a longa distância, né? A ferida é mais limpa. Do outro, um tiro a curta distância e olha só, é um caos de vestígios em volta. E a missão do perito é justamente essa: pegar esse caos todo e transformar numa conclusão lógica, científica. E é isso que a gente vai entender a partir de agora. Ok, então esse aqui é o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender a jornada do projétil. Depois, vamos mergulhar em como decodificar a distância do tiro, olhando tanto o que se vê quanto o que não se vê. Daí a gente passa para a coleta da prova e, por fim, como tudo isso se junta num laudo pericial que, olha, pode resolver um crime. Beleza. Para a gente entender a lesão, faz todo sentido começar pela jornada do projétil, né? A ciência que estuda isso é a balística. E ela é dividida em como se fossem 3 atos, 3 grandes áreas que cobrem o caminho todo, do começo ao fim. Funciona assim. A balística tem esses 3 ramos. A interna, que cuida do que acontece dentro da arma. A externa, que analisa o projétil voando pelo ar. Mas o pulo do gato pra gente, o que realmente importa aqui, é a balística terminal. É aqui que a mágica da perícia acontece, sabe? É o estudo do impacto, o momento exato em que a prova é criada e a história do crime começa a ser contada de verdade. Certo, então vamos ao ponto crucial. Como é que se determina a distância de um disparo? A grande questão é essa. E a chave, o segredo, está em não olhar só para o projétil. A gente precisa analisar tudo o que sai da boca do cano junto com ele. É um fenômeno que a gente chama de cone de explosão. Imagina só a cena. Quando uma arma dispara, não é só a bala que sai voando. Não mesmo. Junto com ela sai uma nuvem de gases superquentes, fuligem, grãos de pólvora que não queimaram, tudo isso. E essa nuvem se expande formando um cone. Dependendo da distância que ela viaja, ela vai deixar padrões bem específicos no alvo. E são esses padrões que a gente chama de zonas de vestígio. Ok, vamos começar pelo extremo. A maior proximidade que existe, o tiro encostado. É exatamente o que o nome diz. O cano da arma está colado em contato direto com a pele. E aí os efeitos são bem dramáticos e super específicos, porque todo aquele cone de explosão é forçado para dentro da ferida. E um dos efeitos mais chocantes, na verdade, acontece quando esse tiro encostado atinge uma área que tem osso logo embaixo da pele, tipo o crânio. Pensa no seguinte: os gases da explosão entram com tudo, não tem para onde ir, batem no osso e voltam. É como uma explosão interna que rasga a pele de dentro para fora. O resultado é essa lesão que parece uma estrela, um sinal clássico que tem nome, câmara de mina de Hoffman. E tem mais. Outro sinal super importante do tiro encostado é o chamado sinal de Benassi. Imagina um anel de fuligem que fica impregnado direto no osso, por baixo da pele. É uma assinatura, não tem como confundir, é a prova do contato direto. E o mais incrível é que essa marca é tão forte que pode ser achada no esqueleto anos depois. É uma prova poderosíssima. E para a gente fechar essa parte do tiro encostado, tem o sinal de Verger-Keiter. A melhor analogia é pensar num carimbo. É isso mesmo. A força do disparo, junto com o calor do cano, podem literalmente imprimir o desenho da boca da arma e da massa de mira na pele. É um detalhe que, olha, pode ajudar a identificar até que tipo de arma foi usada. Ok, vamos dar um passo para trás agora, saindo do tiro encostado e indo para o tiro a curta distância. Aqui já não tem mais contato direto, mas a arma ainda está perto, perto o suficiente para que toda aquela nuvem de resíduos que a gente falou atinja o alvo. E é por isso que essa distância é um prato cheio para o perito, é onde tem a maior riqueza de detalhes. Olha bem para essa imagem. Isso aí é a famosa zona de tatuagem. O que é isso? São pedacinhos minúsculos de pólvora que não queimaram direito e com a força do tiro eles se cravam, se incrustam na pele, em volta do buraco de entrada. E o detalhe mais importante, essa marca é permanente, não adianta lavar, ela não sai.
Então, para a gente organizar a cabeça, a gente tem basicamente 3 zonas principais. A mais perto da ferida é a de chamuscamento, que é uma queimadura mesmo, dos gases quentes. Depois vem a de esfumaçanto, que é um depósito de fuligem. Essa sim, sai sulavar. E por último, a de tatuagem, com aqueles grãos de pólvora cravados na pele. É a presença ou ausência e a combinação dessas zonas que ajuda o perito a estimar a distância com uma precisão muito maior. Mas beleza. Mas e se a arma estiver bem mais longe? Aí a gente entra no tiro a longa distância. O que acontece? Simples. Os gases, a fuligem, a pólvora, tudo aquilo se dispersa no ar. Não tem força para chegar no alvo. A única coisa que de fato atinge a vítima é o projétil. E o resultado disso é uma ferida muito, mas muito mais limpa. Como eu disse, uma ferida bem mais limpa. O que isso quer dizer? Sem tatuagem, sem fuligem, sem queimadura, nada daquilo. As únicas marcas que a gente vai encontrar são as feitas pelo próprio projétil. Tem a orla de escoriação, que é tipo um ralado que ele faz na pele ao entrar, e tem a orla de enxugo, que é a sujeira que o projétil limpa do corpo dele mesmo quando atravessa o alvo. Então, olha que interessante, é a ausência de todos os outros vestígios que definem um tiro a longa distância. Então, para resumir a ópera de forma bem direta, a grande diferença está na presença ou ausência daqueles efeitos secundários do tiro. Curta distância tem as zonas do cone de explosão. Longa distância não tem. É basicamente essa a distinção principal que o perito está procurando, seja na cena do crime ou na autópsia. Tá, mas e quando a lesão não está tão clara assim? Ou, mais importante ainda, quando a gente precisa ligar um suspeito a uma arma que disparou? Aí a gente entra no mundo dos vestígios invisíveis. A gente está falando de uma nuvem de partículas completamente microscópica que é expelida a cada disparo. Esse material tem nome. É o GSR, sigla em inglês para resíduo de disparo. Pensa numa poeira finíssima, microscópica, que sai da espoleta e gruda nas mãos, na roupa, em tudo que está perto de quem atira. E o segredo está na química disso. A presença ao mesmo tempo de 3 elementos, chumbo, bário e antimônio, é como uma assinatura química, a impressão digital do tiro. Encontrar isso praticamente grita: alguém aqui esteve perto de um disparo. Só que, claro, uma coisa é saber que o GSR existe. Outra, bem diferente, é coletar essa prova do jeito certo. A coleta do GSR é um procedimento super delicado, tem todo um padrão a ser seguido e precisa ser feito com cuidado gigantesco para não contaminar ou perder essa evidência que pode ser decisiva. E o procedimento é bem rigoroso. Olha só. Primeiro passo, preservar. Regra número 1, o suspeito não pode, de jeito nenhum, lavar as mãos. Segundo passo, isolar. As mãos da pessoa são protegidas, geralmente com sacos de papel, para não pegar nenhuma contaminação do ambiente. Terceiro, coletar. Se usa um kit especial com um adesivo chamado stub para pegar amostras, principalmente do dorso das mãos. E por último, mas não menos importante, lacrar. Tudo é acondicionado e selado para garantir que nada se perca ou se contamine até chegar no laboratório para análise. E é assim, sabe? Peça por peça, o quebra-cabeça vai se montando e a narrativa vai sendo construída. As características da ferida, as zonas de tatuagem, esfumaçamento, a análise microscópica do GSR, tudo isso é juntado, combinado, para contar a história do que aconteceu. Mas não uma história qualquer, uma história objetiva, baseada na ciência. Essa citação do Olímpio Pereira da Silva é fantástica. Ela captura perfeitamente a alma do trabalho pericial. Pensa só, um vestígio minúsculo, uma escoriação que mal se vê, um único grão de pólvora. Isso pode ser o detalhe que ilumina uma investigação inteira. É a bússola que aponta o caminho certo no meio da confusão. É um trabalho de atenção aos mínimos detalhes. E a gente termina com essa reflexão. Se cada vestígio é mesmo uma palavra, até que ponto a ciência consegue de fato reconstruir o passado? A ciência forense nos dá um vocabulário incrível, ferramentas poderosas para ler a cena do crime. Mas, como em toda linguagem, a interpretação é a chave de tudo. A ciência nos leva para muito perto da verdade, sem dúvida. Mas a reconstrução completa, 100% do que aconteceu, isso continua sendo um desafio constante e fascinante. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.